Nos últimos 10 anos, relatos de avistamentos de OVNIs com ocupantes gigantes têm aumentado. A ex-diretora da Associação Inglesa de Pesquisa sobre OVNIs, Jane Brandles, está familiarizada com as estatísticas. Da análise de 15 mil relatos de encontros com seres, os encontros com gigantes têm aumentado a cada ano desde 1965. E estamos, portanto, recebendo muito mais relatos de seres gigantes sendo avistados hoje do que há 30 ou 40 anos. Muitos acreditam que os livros apócrifos de Enoque têm mais de 5.000 anos de idade. Neles, Enoque escreveu sobre como foi levado aos céus por 2 homens de grande estatura. Nesta jornada celeste, ele também fala do encontro que teve com aqueles que desceram dos céus para a terra. 2 homens enormes surgiram para mim, com uma aparência que jamais eu vira sobre a terra. Suas faces luziam como o sol, seus olhos também eram como uma luz ardente. E eles me ergueram e me conduziram ao primeiro céu. E voavam com suas asas e deram a volta em todos os planetas. Desfilaram diante de mim os mais velhos, os governantes das ordens celestes. Estes grupos trabalham e estudam cuidadosamente o movimento das estrelas. Enoque foi levado aos céus pelo menos por 3 vezes. Em nossa visão atual, diríamos que ele foi levado a uma nave-mãe. Lá ele teve uma conversa com o mais alto, seja lá quem for este superior. Para nós seria talvez o comandante da espaçonave. Em outras palavras, Enoque foi o que chamamos uma vítima de abdução extraterrestre. Isto pode parecer uma interpretação fantasiosa de um texto escrito há muito tempo. Por outro lado, relatos atuais de pessoas que alegam ter sido abduzidas não são muito diferentes. Os adultos tinham de 1,80 a 2,70 metros de altura, tinham cabelos brancos, pele clara, eram quase albinos, olhos azul claros, vestiam mantos brancos e eles não usavam qualquer tipo de calçado. Sua fala podia tanto ser audível como também telepática. Eu consultei o manual do proprietário que veio junto com o meu cérebro e em nenhum lugar, nem em letra miúda, está escrito que sonhos só ocorrerão entre o horário das 11 da noite e 8 da manhã. E, de um modo geral, sim. Porém, sabemos que o cérebro pode gerar imagens extremamente vívidas, coisas extremamente reais e animadas que são alucinações. Porém, casos ocorridos na cidade russa de Voronezh não podem ser tão facilmente explicados. Neste caso, havia pelo menos 20 testemunhas. Poderiam estar todas sonhando o mesmo sonho em plena luz do dia? Em setembro de 1989, algo aconteceu na cidade de Voronezh, 320 quilômetros ao sul de Moscou, que chamou a atenção da imprensa mundial. Durante várias semanas, estranhas luzes foram vistas sobre a cidade. Depois, em 27 de setembro, noticiou-se que uma espaçonave pousou em um dos parques públicos da cidade e de dentro dela emergiram 3 figuras de extraterrestres. Nada remotamente parecido com isto ocorrera antes em Voronezh. Antes de vir para a América em 1990, o jornalista ucraniano Paul Stonehill cobriu o caso Voronezh para a imprensa internacional. Os melhores pesquisadores de fenômenos anômalos de Voronezh, incluindo cientistas, geólogos e também alguns militares, foram imediatamente ao local. Logo em seguida, estavam lá no dia 3 de outubro estudando e coletando espécimes. O encontro tornou-se a sensação da mídia, na rede nacional de televisão e na imprensa mundial. Isso atraiu a atenção da mídia de todo o mundo porque foi efetivamente endossado pela TASS, a agência soviética de notícias, que até então nunca dera crédito a este tipo de história. Eles tiveram a oportunidade de conversar com muitas das testemunhas oculares, adultos, crianças, policiais, professores,
estudantes e cientistas que haviam visto OVNIs semelhantes ou mesmo com outros formatos. O consenso era de que seres gigantes saíram da estranha nave, fizeram algumas pesquisas por Voronezh, retornaram à nave e partiram. Pela primeira vez, tínhamos um grupo genuinamente grande de pessoas, todas concordando entre si ao descrever a aparição desses gigantes. Então não era um caso de simplesmente acreditar numa única testemunha ou não. Aqui não era possível deixar de acreditar neles porque eram tantos e todos dizendo a mesma coisa. Eu estava de pé, não muito longe da rua principal da parte sul do parque. E vi esse objeto voador a uma altitude aproximada de 200 a 250 metros. Ficou numa mesma altitude e não se moveu horizontalmente. Aquilo me despertou o interesse, porque não podia ser um balão meteorológico. Escutei um ruído agudo, talvez de alguma máquina de perfuração em operação, como se estivesse abrindo um buraco no chão. As criaturas começaram a sair. Não pareciam muito humanos. Eram muito mais altos que humanos. Eles tinham ombros, mas eu não via a cabeça. Ele era enorme, realmente enorme, maior do que nós. Era uma figura imponente. Em 1989, Sergei Makarov era um dos estudantes que estavam no parque de Voronezh. Lembro que uma multidão juntou-se em volta do lugar. Todos ficaram assustados, estavam pálidos. Eu fiquei perplexo. Denis Murzenko também era um dos meninos no parque naquele dia de setembro de 1989. Eu vi alguns vultos lá. E também vi um homem estranho. Externamente parecia como qualquer outro homem. Só que era enorme. Instantes depois, ele subitamente desapareceu. Eu não tive dúvidas de que o OVNI e os gigantes eram de verdade, porque eu os vi. Mas algumas vezes, quando me lembro, me parece uma espécie de conto de fadas. O que estamos vendo hoje é muito parecido com o que vimos ao longo de toda a história. Não é nada novo. Qualquer coisa relacionada com o fenômeno OVNI hoje é algo que sempre aconteceu. Pode ser encontrado na antiga mitologia de todas as partes do mundo. Nós temos as investigações e, naturalmente, em alguns casos, temos pinturas em cavernas de seres com a aparência de gigantes e até pegadas gigantes. Eu diria que existiu algo no passado e que este algo era muito maior do que os nossos terráqueos normais. Teriam eles sido nossos pais? Eles foram os patriarcas que vieram antes de nós e são citados em todas as lendas. Os gigantes, os olímpicos que vieram antes de nós. Seja fato ou fantasia, gigantes ocupam nossa consciência coletiva desde que eu possa me lembrar. Mas teria uma raça de gigantes habitado realmente a Terra? Os textos antigos, bem como algumas evidências, sugerem que sim. E seria possível que genes recessivos, existentes nos homens de 2,10 metros e 2,50 metros, que caminham entre nós hoje, estivessem relacionados à antiga raça dos gigantes? Agora, com relatos como os dos gigantes de Voronezh, ficamos imaginando se talvez os deuses gigantes dos sumérios não estariam voltando. Mas, sejam eles reais, imaginários ou alegóricos, uma coisa é certa. O mistério e o mito dos gigantes nos acompanharão ainda por um longo tempo.